Ô, Carol, pra gente aterrar, vou usar o termo, que eu acho um bom termo, conta pra gente do case do iFood, que aí é um case público, porque a Carol, inclusive, apresentou recentemente no Renovation Week. Conto. Assim, traz pra gente o que aconteceu. Vê na prática mesmo, assim, um case. Conto. O iFood tem um ecossistema super complexo, né, gente? A gente está falando de 300 mil entregadores e 5 para 6 mil funcionários. Eles bateram, enfim, milhões de pedidos recentemente e tal. Então, nesse cenário, a área de impacto social estava muito preocupada em começar a dimensionar, mapear e sistematizar a prevenção e gestão de conflitos com pessoas entregadoras. Onde nasce... Porque, enfim, sendo pedagógica, como eu fui com ele, o conflito é um círculo muito grande, a disputa é uma greve, é um inquérito, uma notificação judicial, em que já tem uma tomada de posição, um círculo menor, e o litígio ou o processo judicial é um círculo bem menor. O jurídico, normalmente, olha só para os processos. E poucas vezes já vai para a disputa, para olhar, tá bom, quais são as investigações, ou quais são os cenários onde, eventualmente, já está acontecendo uma greve ou alguma tomada de posição. A pira aqui, do meu lado, e também do impacto social, era ir para o conflito. Onde que a falta de comunicação, ou a falta de diálogo, ou a falta de procedimento adequado, ou a falta de escuta, ou a falta de tomada de atitude começa a tensionar uma relação que pode evoluir para um cenário de risco reputacional, de processo, enfim, de questões sensíveis. E aí, sim, eu começo a trabalhar com eles em agosto do ano passado. Foi quase dedicação exclusiva durante 6 meses, fazendo diagnóstico e design. Então, segundo a metodologia clássica de desenho de sistema de resolução de disputas, do William Murray, que é o mesmo cara de Harvard que escreveu Como Chegar ao Sim, que normalmente vocês conhecem, você tem 4 etapas: diagnóstico, design, implementação e difusão para o sistema todo dessa intervenção que você está fazendo para diminuir o ruído de disputa e diminuir o escalonamento de disputa. Em 95, uma outra professora, Kathy Constantino, vai publicar um livro falando sobre gestão e prevenção de conflitos, não só disputa. Eu me alinho mais a ela, que vai trabalhar educação, treinamento, comunicação, engajamento. E aí foi isso. Eu fiz workshops, sombras, entrevistas. Foi um mergulho ali no problema, entreguei, né, diagnóstico, fiz propostas. E a PACT, onde eu estou hoje, estava sendo contratada, na mesma época, pelo jurídico, para olhar para os litígios. Então, eu estava em outra estrutura, prestando minha consultoria especificamente para impacto social, para olhar para o nascedouro dos conflitos, e a PACT já estava olhando aqui para a dimensão de litígio. E é muito pra ponta final, né? Porque fez parte do movimento de entrar para a PACT e a gente entender. Cara, a gente está atendendo as mesmas questões em pontos diferentes, em áreas diferentes da companhia. Cara, por que não faz sentido a gente se unir para entregar um serviço ainda melhor, que consegue não só resolver aqui o que existe, por exemplo, né, de dívida, de, enfim, falta de saneamento e monitoramento, ou um saneamento e um monitoramento de base processual que pode ser melhorado, mas também de prevenir. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? A gente começar a prevenir. É uma gestão preventiva de crise, talvez. De tudo. De crise, de risco, de tudo. De processo, de investigação, em tudo, né? Para muitas companhias. E o que é interessante, para isso que eu estava até outro dia falando, numa reunião, eu falei assim, o lado bom de ser sócia de um escritório, porque eu já fui de jurídico interno há 10 anos, é que você... Quando você é de jurídico interno, você avalia o seu universo é a sua empresa. Sim. Então, você respira a cultura da sua empresa, você respira a operacionalidade, a operação da sua empresa. Tudo para você é aquela empresa. Quando você está num escritório, qual é a vantagem? E aí, ser sócio é bom, por isso você está sempre em alguns projetos. Você mergulha no universo de várias empresas. E qual é o meu ponto com isso? O seu benchmark é maior. Porque, embora empresas tenham culturas diferentes, valores diferentes, objetivos diferentes, formas diferentes de monetização, a relação humana, ela não é tão diferente. Sim. E a origem dos conflitos também não é tão diferente. Se você tem uma dinâmica minimamente parecida, você gera conflitos similares. Então, quando você faz um trabalho desse, por exemplo, no iFood, que tem uma característica, e você vai, de repente, para Uber, que tem uma característica que pode ser um pouco similar, você consegue entender a origem dos conflitos. E aí você vai ser
preventiva e muito mais eficiente, porque você já visualizou aquilo do início até a geração do problema efetivo, que é onde a gente chega no Eu acho que os universo mercados são muito jurídico. diferentes, mas o que tem em comum é o ser humano. Não é? E aí, assim, quem é mediadora, professora, negociadora, cara, ama ser humano, entendeu? Ama entender o que gatilha as pessoas, quais são os seus interesses, olhar para, tipo, a maneira como as pessoas se comunicam, como elas se relacionam naquele ecossistema, como elas trocam informação ou não trocam. E eu acho que esse é o ponto comum, assim, do ser humano. E a gente conhece muito pouco do ser humano na profissão jurídica. A gente se preocupa muito pouco com o ser humano, com a realidade humana subjacente àquele cenário de conflito, disputa e litígio. No caso desse caso específico, você pode falar qual foi a sua conclusão do seu projeto? Não posso. Não. Ei, Só tudo posso bem. falar sobre o que a gente apresentou, né? Fala tudo Então que você fala, pode falar, Carol, fale o que por você favor. puder falar. Assim, no Rio Innovation, a gente apresentou um grande guarda-chuva de iniciativas que eu, enfim, colaborei direta ou indiretamente ao longo, né, de várias outras contratações que a ESG, Impacto Social, fez. Então, por exemplo, tem uma interação com a Black Sisters in Law, que eu não sei se vocês já chamaram a Dione aqui, mas fica a Estamos dica. conversando, estamos conversando. É Vale a maravilhosa, pena. sim. Eu entrevistei ela já, enfim, para um outro conteúdo, é realmente incrível. Então, na Black Sisters, eles prestam, né, exatamente. Elas prestam serviço jurídico de assistência para entregadoras e entregadores que foram vítimas de violência. Contratadas pelo iFood. Então, essa é uma iniciativa que já celebrou um ano, que é super forte e que tem, né, um movimento. Tem uma outra iniciativa que é pública, que é a publicação de uma política de combate à discriminação e à violência. Se você colocar no Google política de combate à discriminação e violência iFood, você vai ler um código de conduta, não deixa de ser, de como cliente, entregador e restaurante precisa se comportar na plataforma. E as condutas que não vão ser toleradas. Tipo racismo, tipo, né, abuso, violência, etc. e tal. E que, gente, vocês estão no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro. Vocês sabem que aqui é um lugar onde volta e meia tem conflitos. E que nascem da história de sobe ou não sobe no apartamento. Sim. Esse é um ponto super sensível. Para o paulistano, por exemplo, aí eu estou falando como pessoa, tá? Para o paulistano, isso é impensável. É, tipo, normal, eu vou descer. Sim, eu não vou. Sim. Mas, cara, aí tem camadas e camadas de questões culturais, regionais, para a gente avaliar. Que é a realidade humana subjacente. Eu acho que o Rio de Janeiro, inclusive, tudo que você está trazendo para cá, aí é um papo do Rio versus São Paulo, né? Dentro, sem rivalidade, só uma Vamos fazer comparação. Vamos fazer um programa só sobre isso, gente? Rio SP? Eu acho que a cultura carioca é uma cultura muito agressiva. Nós, cariocas, normalizamos certos comportamentos. Muitas vezes, até eu, na posição de homem, muitas vezes xingar um amigo é um ato de intimidade. Sim. Que aí fala, pô, se o cara tá me xingando nesse sentido é porque o cara gosta de mim. O cara, entendeu? É meio doido isso, mas o Rio de Janeiro tem muito. Isso A Nath se sabe, você acentua sabe também. na figura masculina, né? Que Claro. naturalmente já se relaciona de forma mais agressiva. Mas sim. não, na feminina, em alguns momentos, eu já observei também. Não, sim, se acentua. Sim, total. Mas Não que não em exista. São Paulo eu não vejo isso. Tanto que por diversas vezes já fui a São Paulo e aí a gente vai, sei lá, esparecer, tomar uma cerveja, enfim, no restaurante, em um ambiente mais descontraído. Eu observo a maneira como os paulistanos falam e a maneira como nós cariocas falamos. Eu fico, gente, parece que eu sou um bicho, assim. Não, e agora eu tenho uma sócia curitibana, né? Então, assim, Curitiba entrou no meu cenário cotidiano. Gente, Curitiba, então você tá falando eu amo numa Rio de outra Janeiro, gente, dimensão. assim, eu fui criada Não, na eu década também. de 80 Eu amo o aqui. Rio de Janeiro. Casei com um carioca, fiquei casada há 12 anos com um carioca, assim, venho muito pro Rio de Janeiro, adoro vir pro Rio de Janeiro. Tem uma questão histórica. Sim. Assim, eu acho que é uma cidade de corte. E que, por não ter tido tanta imigração plural como São Paulo, tem uma dimensão ainda de uma tensão, principalmente racial. Total. E de camada social muito séria, para ser observada. Porque, no fim das contas, são castas que, né, se tensionam bastante. O Luiz Antônio Simas fala isso. Ele fala sobre... gosto muito do Simas. Ele é maravilhoso. Ele fala que o Rio de Janeiro é um eterno cabo de guerra entre
essa questão da corte, digamos assim, como você falou, né, aristocrática, e a rua mesmo, de fato, né? As pessoas estão aí na luta. E aí é uma disputa de poder, assim, de controle da narrativa do que acontece no Rio de Janeiro. E eu acho que isso acaba impactando nessa questão Nas questões que vão trabalhar com sem dúvida. Serviço, com a coisa do servir, a coisa de prestar um serviço, né? Eu acho que tem um peso e um impacto você trabalhar com serviço no Rio de Janeiro ou você trabalhar com dito serviço de menor educação, né? E como isso é encarado de outras maneiras. Eu ouvi em algum lugar uma coisa que é você vê a índole da pessoa da maneira como ela trata quem está te servindo. Totalmente. E é por aí. E eu acho que, enfim, como você falou, o Rio de Janeiro tem essa característica mesmo. A gente já viu vários virais nesse sentido de confusão do cara que pediu o iFood com o cara, enfim, o entregador. E aqui, como você falou, faz todo sentido que aqui seja o epicentro desse conflito, né? Não tô falando assim, tem muitos conflitos. Não, eu acho que centro, é isso. Tudo bem, Assim, faz todo sentido que seja também esse local. Eu acho que não é o claro. epicentro, mas assim, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. Ele deixou de ser a capital do Brasil. Se você pensa que hoje, né, Brasília é a capital, você consegue entender como é que é um perfil de capital de um país. O Rio de Janeiro já foi por ser a capital, a gente tinha muito um perfil de funcionário público, pessoas que prestam serviço para um país que ainda é paternalista, então, em algum nível, o serviço público ele era um tipo de casta elevada. Então, se você traça esse perfil histórico e social do Rio de Janeiro e ainda impactando com essa ideia de deixou de ser capital, deixou de ser a sede de várias áreas do serviço público, você ainda tem essa questão do remanescente. Você foi o que ficou. Exato. Você não foi o que foi, você foi o que ficou. Então, assim, veja, eu acho que todo esse traço histórico do Rio de Janeiro e barra histórico-social, eu acho que ele deixa muito claro um panorama do perfil populacional de algumas regiões do Rio de Janeiro. E aí, quando o Rodrigo traz essa questão do Simas, que, assim, ele é brilhante, ele lançou um livro, deve ter uns 2 meses agora. Quando você pega... E o Simas, ele fala de escola de samba, ele fala de religião de matriz africana e ele fala do Rio de Janeiro. Futebol, então, jogo assim, do bicho. você... porque escola de samba verdade, é o mesmo assunto. Cara, você entende que... Pra entender o Rio de Janeiro, gente, não é brincadeira. Pois né? Gente, entender o Rio de Janeiro não é brincadeira. Assim, lidar com o Rio de Janeiro não é brincadeira. Gente, sentar numa... O pessoal fala, sentar numa mesa de negócio em São Paulo é difícil. Gente, difícil é sentar numa mesa de negócio no Rio de Janeiro. É aquele negócio, aquela trend, né? Adivinha o DDD do Rio de Janeiro, é muito fácil. E aí, então, nesse sentido, como você falou, eu entendo esse comportamento do carioca. E aí, trazendo uma conclusão a partir do que a Natália falou, eu acho que tem esse histórico do Rio de Janeiro mostra muito porque, de certa forma, ficamos para trás do ponto de vista mercadológico. Se a gente vive com essas estruturas tradicionais, para não dizer conservadoras, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, é natural que aqui haja mais resistência para que a palavra que você não está muito fã ultimamente, a inovação, apareça. E acho Tô que desgastada, e tem a sei. coisa do serviço, né? Assim, outro dia, uma empresa grande, assim, acabou não me contratando para uma proposta, mas o que eu adorei foi o feedback, assim. Carol, eu adorei a maneira como você me tratou, como você retornava, como você... Né, o seu serviço é incrível, que pena que não deu certo agora, mas, poxa, obrigada pela atenção, pela disponibilidade, não sei o quê. Que é essa dimensão de, cara, servir o meu cliente é um puta tesão da minha vida, assim. Eu adoro servir meu cliente. E acho que tem essa dimensão de tudo que faz parte do serviço me interessa. Desde se tem papel higiênico, se a privada está limpa ou não, porque faz parte da experiência que a pessoa vai levar, da interação comigo. E aí eu não sei se em todos os lugares, não só São Paulo ou Rio de Janeiro, essa dimensão do serviço como grande diferencial é clara. E na advocacia isso acaba tendo impacto total também. A prestação de serviço, o atendimento ao cliente. Hoje em dia, em que a informação está cada vez mais... democratizada, então eu posso, uma pessoa que eu posso ser leiga, eu posso buscar a fonte de informação, seja em GPT, seja em Google, seja acessando palestras, conhecimento, infoprodutos, todo mundo pode ter acesso a isso. Então, cada vez mais,
o diferencial de você ser um advogado, uma advogada de sucesso, é o atendimento ao cliente. Sim. Porque a técnica, eu acho que está cada vez mais democrática, para que todo mundo alcance. Então, o diferencial está aí, né? Eu tinha um meme ótimo, eu não vou deixar de comentar, com a Tessa Manuelo, que foi minha sócia no Legal Creatives em 2019, 2020, que a gente começa a falar de legal design aqui no Brasil. Era um meme assim, o serviço jurídico não se diferencia só pelo pão de queijo e o café. Porque você vai falar com um advogado, às vezes, sobre o serviço, ele faz, não, vamos fazer aqui, né, uma consultoria de design de serviço. Ah, tá, não, meu pão de queijo já é maravilhoso, eu tenho uns mordomos aqui que entra, serve e o serviço é maravilhoso. É a sensação, acho que é a sensação... Vamos olhar para outra, Mas eu acho que ainda que, você falou dessa sensibilidade regional, se o serviço é ou não valorizado, eu acho que ainda que não seja de forma objetiva, no campo da subjetividade, ele sempre vai ser a coisa mais importante. Ainda que na objetividade a pessoa não... Ah, talvez aqui na minha região não seja, mas no campo da subjetividade, acho que a forma como o serviço ele é entregue sempre vai ser a coisa mais importante. Sim. Porque é daí que você gera experiência. E a única coisa que a gente retém na vida é a experiência. Tem nada mais. Você não retém tanta informação, mas a forma como você se sentiu, a experiência que você viu, isso você retém, eu tenho certeza absoluta. Total.